Que Deus abençoe a nossa quarta-feira, que haja luz para você, haja luz para a sua família e que essa luz venha destruir todas as forças das trevas. Falar em forças das trevas, quero que você acompanhe essa matéria agora falando sobre maldição hereditária. Maldição hereditária. Seria mesmo possível o sofrimento ser transmitido de uma geração para outra? Quem já viveu e conseguiu quebrar esse ciclo garante que a maldição hereditária é uma realidade sim, e que muitas pessoas não se dão conta do problema por preferir acreditar que tudo não passa de mera coincidência. É o alcoolismo que passa de pai para filho, os sucessivos casos de divórcio em uma mesma família, ou mesmo histórico de mulheres que compartilham o mesmo sobrenome e também histórias de amores frustrados. Também as doenças que se repetem de geração em geração. A maldição passa a existir na vida de uma pessoa quando ela, de alguma forma, se envolve com espíritos malignos. Essa é a porta de entrada, a brecha, o consentimento dado ao mal para que ele atue. Essa aproximação pode ser direta, por meio de pactos feitos com encostos, ou mesmo indiretas. Por exemplo, quando uma pessoa nutre sentimentos de destruição por alguém, quando está envolvido em adultério, crimes. É como se fosse criado um campo de atração. Os espíritos das trevas sentem afinidade com aquela pessoa e passam a acompanhá-la. E aí, aqueles que têm uma ligação mais forte, familiar, que convivem com essa pessoa, se não estiverem protegidos, também podem sofrer com essa influência. Não é uma regra e por isso é preciso saber diferenciar maldição hereditária de uma patologia biológica. Se você desconfia que está sendo vítima de uma maldição hereditária, você não deve permitir que o mal roube a sua alegria de viver. Quantas são as pessoas que carregam uma maldição hereditária na sua vida? Você talvez acompanhou essa história muito perto, na sua própria família. Ninguém foi feliz no amor e você também não está sendo feliz no amor. Talvez você diz assim, parece que alguém fez alguma coisa para mim, parece que eu me sinto amarrado. Algo está me impedindo de ser feliz. E se é a sua situação, você pode agora mesmo entrar em contato com a nossa central de atendimento. Está aí o pastor Lucas nessa quarta-feira e os demais pastores. Você pode ligar, você pode mandar a sua mensagem. Você que está aí sofrendo com ataques espirituais, vozes dizendo para você tirar a sua vida, vozes dizendo que para você não há mais jeito, liga para cá, faça contato, nós vamos ajudar você. E eu estou aqui em mãos com a oração da limpeza amorosa, porque nessa sexta-feira nós vamos para cima dos males que trabalham nessa área. São muitas pessoas que têm sofrido no amor. Quero que você acompanhe agora o áudio dessa amiga e eu já volto com todos. Meu nome é Cristina, tenho 50 anos. Antes de eu ter uma limpeza espiritual na minha vida amorosa, minha vida ela era fracassada, meu casamento era destruído, eram brigas e mais brigas, traições, eu fui traída pelo meu esposo durante 3 anos sem saber, e eu não sabia por que estava acontecendo, porque eu não estava na presença de Deus e o diabo ele estava fazendo de tudo para destruir a minha família, a minha casa, o meu casamento, Então, mas quando eu decidi, entregar minha vida para Jesus e principalmente às sexta-feira, para quebrar essa maldição, houve em mim uma limpeza espiritual, na minha vida amorosa. Graças a Deus, hoje nós temos um casamento restaurado, uma vida restaurada, Nós não desgrudamos um do outro, tudo que fazemos, fazemos juntos, e o mais importante, na presença do Senhor Jesus. Você deve se preparar para essa sexta-feira especial, limpeza pela vida amorosa, e vamos estar entregando a terceira oração pela sua saúde, pela saúde da sua família também. Você acompanhou a história aí da Cristina, que teve a sua vida mudada.
A vida sentimental dela, que era uma baderna, se transformou numa nova vida. E a sua não será diferente. Então se prepare. Deixa um copo com água aí preparado. Daqui a pouco o Bispo de Éter vai orar por você. E na sexta-feira nós estaremos juntos com o Bispo às 19 horas, mais o dia todo, reunião de libertação. E não esqueça de trazer a sua oração pela vida sentimental. Escreva atrás o seu pedido, hein? Você que já pegou em um dos nossos templos, escreva atrás o seu pedido. Você que percebe que foi vítima de uma maldade, pois nessa sexta-feira será quebrado toda a maldição que estiver na sua vida. Agora, você vai acompanhar a história da Suzane. Mas olha, eu quero que você preste bastante atenção, porque a Suzane, ela até vinha à igreja, mas ela vinha à igreja para criticar os pastores. Que história forte! Não saia daí e após esse testemunho, o Bispo de Éter estará com todos. Deus abençoe, muita luz. Meu nome é Suzana, eu cheguei na Igreja Universal através do meu esposo. Só que eu vinha para a Igreja Universal para criticar os pastores, que tudo que eles falavam eu não aceitava. Então aconteceu uma situação na minha vida que foi que eu perdi minha filha. Depois, após a morte dela, eu tive depressão, eu me sentia vazia, eu me sentia sozinha e eu me sentia assim que eu não era capaz de viver nesse mundo, né? Eu ouvia vozes para pedir para me matar, porque eu já tinha perdido tudo, porque eu achava que a minha filha era tudo para mim, porque quando eu dizia para o meu esposo que o dia que ela falecesse, porque ela nasceu doente, e o dia que ela falecesse eu ia me matar, porque eu achava que ela era meu mundo, e não é. Então, assim, quando eu conheci, ele me chamava para a igreja, eu vinha para a igreja, mas eu não queria estar aqui na igreja, porque eu não aceitava o que os pastores falavam, porque eu achava que ele contava a minha vida para os pastores, mas não, era o Espírito Santo que sabia o que eu estava passando. E aí, quando eu me entreguei para Deus, foi que quando aconteceu uma situação no meu casamento, que eu descobri a traição, teve brigas, né? A gente se agredimos e eu entrei dentro do banheiro e nesse dia eu ouvi vozes dizendo de novo, te mata que vai, tudo que, se você se matar, você sair hoje daqui desse mundo, vai melhorar. E lá eu me ajoelhei e falei para Deus, disse que eu não aguentava mais aquela vida que eu estava passando, porque eu tinha um desespero dentro de mim que eu não aguentava mais. Então, assim, isso era num sábado, num domingo, ele falou para mim, vamos para a igreja? E aí eu vi. E foi na época que o bispo chegou. E quando ele entrou, ele falou assim, até hoje eu nunca esqueço, tudo que você está passando, quem sabe você ontem não quis se matar, você estava passando por uma situação, e quem que quer se entregar hoje para Deus? Vem aqui na frente, Deus está te dando uma chance. Eu não fui, parece que alguma coisa estava me prendendo ali naquela cadeira, mas eu abri meu coração para Deus, e eu disse para ele, eu me ajoelhei, alguém parece que me pegou e disse, se ajoelha aí. E me ajoelhei e pedi perdão de Deus. E disse para Deus que a partir daquele momento, que Ele tirasse todo de dentro de mim aquele desespero, aquele peso que eu estava sentindo, eu ia me entregar para Ele verdadeiramente. E naquele dia, eu me entreguei para Ele, eu me batizei nas águas no mesmo dia. Eu nunca tinha me sentido bem, como naquele dia eu saí de lá de dentro. E assim foi, né? Eu era uma menina, eu não era uma esposa, eu era uma mulher briguenta, eu bebia, eu saía para festa, eu deixava meu esposo, eu brigava com todo mundo, eu era desconfiada com todo mundo. Quando eu era adolescente, eu fui abandonada pelos meus pais, eu fui criada pela minha avó, né? Os meus pais me abandonaram, minha mãe. E decorrer da minha vida, quando eu me batizei, me entreguei nas águas, fui me entregando mais, fui evangelizando, ganhando almas. Só que eu tinha um vazio. Eu tinha um vazio porque eu não tinha o Espírito Santo. E eu fiz um voto na Fogueira Santa, que eu disse para Deus que eu não queria mais viver aquela vida vazia. E eu ouvi uma palavra que o bispo falava, até quando você vai ficar sem o Espírito Santo? Se você morrer hoje, para onde vai sua alma? E foi no dia que chegou a Fogueira Santa.
Eu disse, é hoje que eu vou me entregar. Porque eu já tinha feito várias fogueiras santas, mas eu fiz para a minha vida sentimental, tinha melhorado, graças a Deus. Eu fiz fogueira santa para me ter bens materiais, eu consegui. Só que eu nunca tinha feito fogueira santa para mim buscar ter o Espírito Santo. Eu perguntei para Deus por que eu não recebia o Espírito Santo. Porque nas reuniões eu pedia o Espírito Santo. E Deus ele me mostrou. Porque eu não tinha perdoado meus pais. Eu não perdoava meu marido por causa que ele tinha me machucado. E eu não me perdoava pela maneira que a minha filha faleceu. Eu achava que eu era a culpada de tudo aquilo ali. Mas não, Deus ele me mostrou que não era culpado. Eu perdoei meu marido, eu perdoei meus pais, eu perdoei as pessoas que me magoaram, me abandonaram. E a partir daquele momento, quando o bispo chamou, quem queria receber o Espírito Santo, eu fui. E naquele dia eu recebi o Espírito Santo. Eu me entreguei. E aí naquele dia, e Deus ele falou que ele era comigo, sempre ele era comigo. Só que naquele dia, a outra Suzana saiu aquele vazio. Hoje eu não preciso de pessoas para me estar do lado, para me ser feliz. Hoje eu sou feliz. Hoje eu sou feliz porque eu tenho ele dentro de mim. E quando eu fui no altar, eu fui levar meu voto, eu tive a certeza, quando eu decidi lá, que eu tinha o Espírito Santo. Hoje o meu casamento, graças a Deus, é uma bênção. Hoje eu tenho Deus me abençoou com 2 filhos. E hoje eu sou feliz. Hoje eu tenho paz. Hoje eu sou outra Suzana. Eu sou uma nova filha, uma mãe, né? Hoje eu amo meus pais. Aquela Suzana que odiava os pais. Hoje eu quero meus pais de perto de mim. Hoje eu sou uma nora, que eu era briguenta com a minha sogra. Hoje ela diz que eu mudei, né? Hoje ela quer, eu ajudo ela. Olha, o testemunho da Suzana é daqueles que enchem o coração de alegria, né? Meu Deus! E eu fiquei pensando enquanto assistia como o Senhor Jesus é grande, né? E benditos problemas. Se não forem os problemas, o ser humano não se rende a Deus, não. Nós recebemos pessoas aqui que às vezes estão indo para a ponte, se matar ou algum lugar, e ouve que tem jeito, e aí vem para a igreja. Graças a Deus. Assistem, ouvem pelo rádio, porque, claro que não precisa ninguém se matar. Tão certo como existe Deus, Deus permitiu vários problemas na vida dela. Problemas dolorosos, desde a infância. Mas você vê que a infância cheia de dores fez dela uma pessoa amarga também, né? Até na igreja. Ela vinha só para criticar. Então, mais problemas. Tem até um texto de Jeremias, coloca para mim aí, por favor. Falei contigo na tua prosperidade. Quer dizer, você estava por cima, estava na onda, na crista da onda, tudo bem, né? Estou com dinheiro no bolso, posso viajar como que eu quero, faço o que bem entendo. Tentei falar com você na tua prosperidade, mas você disse, não ouvirei. E este tem sido o seu caminho desde a sua mocidade, pois nunca destes ouvidos à minha voz. Hein, meu amigo? Mas ela parou para ouvir, né? Teve que vir um problema sério, a depressão, né? Uma perda lastimável, doída, né? Uma das piores dores da vida. Mas hoje você vê, bota a foto dela, bota o sorriso dela aí. Olha que sorriso, minha gente. Isso aí foi uma mulher que foi traída, que perdeu uma filha, que sofreu depressão, que teve uma infância maculada por maus tratos. Olha o sorriso dela. Volte para mim.
Você não vê o Espírito Santo aí? Vê ou não vê? Você sabe o que é receber o Espírito Santo? É receber condição de vencer tudo e suportar tudo. Nós estamos determinados nessa caminhada ao Pentecoste, hoje é o 17º dia dessa nossa caminhada, e hoje nós vamos lutar em oração, em jejum. Nós queremos, vamos chamar, igual chamamos aí, ela conta que nós chamamos para o altar, vamos chamar você para receber o Espírito Santo. Vai ser uma noite muito especial, 18h20, vamos estar aí, impondo as mãos, passando a bênção em preparação para as 19 horas. Claro que isso acontece em toda a Igreja Universal do Reino de Deus. Me dê nomes aí, Lucas. Sim, bispo, nós temos aqui já algumas participações. A Shirley, ela diz aqui: sinto dores no corpo, peso nas costas. Estou afastada, mas retornarei nessa sexta-feira, estará conosco no horário das 19 horas. O Marcos, ele diz aqui: quero colocar um fim nessa insônia que está em minha vida há mais de 5 anos. Estarei nesta sexta-feira às 19 horas buscando a limpeza espiritual para a minha vida. Alessandra, bispo, ela diz aqui: tenho sofrido com pensamentos negativos, não aguento mais. Estarei indo nesta quarta-feira às 19 horas. Ela estará então conosco logo mais às 19 horas. A Sofia diz aqui: sinto muita mágoa de um familiar e quero ser livre dessa opressão, que para ela é uma opressão. Estarei indo nesta quarta-feira às 19 horas. Então ela estará conosco, bispo, hoje na defesa da fé às 19 horas. O Lucas Eduardo diz aqui: peço oração, pois tenho sofrido com a depressão, síndrome do pânico. Estarei também nesta quarta-feira às 19. E o Carlos diz aqui: eu estou afastado, tenho sofrido com insônia, depressão, vício em drogas. E estarei hoje buscando a minha libertação às 19 horas na defesa da fé. E nós estaremos hoje, então, nesse estudo da defesa da fé em todas as igrejas universal. E, inclusive, bispo, ligou um amigo na nossa programação, ele estava a caminho da ponte para tirar sua própria vida. Ele decidiu, então, buscar ajuda ouvindo a programação, né? E nós marcamos um atendimento, bispo, com o senhor logo mais, então, antes da reunião das 19 horas. E você também que tem um pensamento como esse, não cometa nenhuma loucura, não tome nenhuma atitude, esteja conosco logo mais e estaremos lhe ajudando com toda certeza. Nós estaremos ali na Universal do Centro, nesta quarta-feira, às 7 horas da manhã, às 15 horas, especialmente às 19 horas, bem como também nesse domingo às 8h18, na Avenida Getúlio Vargas, 920. É com o senhor aí no estúdio, bispo. Olha que maravilha, né? Não se mate, não. Olha, eu garanto para você. Eu estou garantindo para você. Não estou arriscando a sorte, não. Eu estou garantindo para você. Não se mate, não. Jesus vai dar um jeito em você e no que você se meteu. Faça como esse homem, não vá para a ponte, não. Aceite o convite de estar aqui. E em qualquer Universal, como o Lucas falou, você pode participar no centro com ele ali, né? Me dê imagens do nosso último domingo aí, uma maravilha. Domingo do Tudo Que Eu Mais Quero. Foi muito especial. Essa é a reunião de 9h30. Nós também fazemos 6h50 da manhã. O povo buscando aí. Que maravilha, né? O povo buscando a Deus mesmo. Olha lá um jovem lá colocando a cabeça na cruz, se humilhando diante de Deus. É demais, né? É realmente demais. Vamos acompanhar o poder de Deus agora, o que tanto tem acontecido. Vamos lá. Estamos aqui com a senhora Girlane, que bebendo da água dos maiores milagres, qual foi a vitória que a senhora alcançou? É a vitória do meu filho, né, pastor, de 8 anos, que a gente saiu para um passeio, nesse passeio ele comeu algo e deu uma infecção alimentar. E essa infecção, quando chegou em casa, ele começou a vomitar. Ele vomitava assim todo o tempo, de 5 minutos, 10 minutos. Fomos para o pronto-socorro. No pronto-socorro, até a medicação que ele tomava, ele vomitava. E aí ele tomou uma medicação injetável, foi quando parou um pouquinho, né? E o médico falou para dar o medicamento no dia seguinte. Então, eu não comprei medicamento. Fomos para casa, quase meia-noite, 2 da manhã, passou o efeito do medicamento. Ele começou a vomitar de novo. E eu não tinha medicação em casa. O que eu tinha só era a água do milagre. E aí eu falei, meu Deus, é agora. É o Senhor que é o hospital, o Senhor que é a cura. E eu fui, peguei a água do milagre, tomei e dei para ele.
E graças a Deus, no mesmo instante estancou, parou de vomitar, e graças a Deus meu filho foi curado. Estamos aqui com a senhora Ivanete, que bebendo da água dos maiores milagres, a senhora venceu qual enfermidade? A enfermidade que eu venci foi a dor no estômago permanente, assim, tipo assim, uma gastrite, né? Muito tempo já, muitos anos, né? Aí eu tomando a gota do milagre aqui, né? Na fé, na certeza, né? Que eu ia ser curada, graças a Deus. Eu estou curada. Estamos aqui com a dona Simone, que bebendo da água dos maiores milagres, qual foi a vitória que a senhora alcançou? Eu tomei pelo meu neto, que já estava uma semana com febre, não comia nada e tomando remédio. Aí eu tomei a água. Aí o pastor lá perguntou, né? Sempre pergunto, né? Porque eu disse que era pelo meu neto, não era por mim. E quando ele se determine que quando chegar lá ele vai estar curado. Beba mais um gole. Eu tomei mais um gole e realmente quando chegou lá, ele mesmo veio pedir, vovó, eu quero comer. Entendeu? Curado. Então, curado. Foi incrível. Dona Laura, bebendo a água dos maiores milagres, qual foi a vitória que a senhora alcançou? Meu grande vitória que eu fiz pro meu filho, ele estava firme quase 3 anos. De lá ele desviou, mas pastor, pelo meu fé, ele já está com 5 meses. Sem vício, parou. E graças a Deus. Ele tinha vício de quê? Ou bebida. Bebida. Sou bebida mesmo. A senhora levava água para Eu- ele? Não. A senhora Eu bebia por ele. E aí, como é que ele está hoje? Agora ele está bem, ele não quer mais cheirar. Os cachaços de longe ele cheira, ele fica com dor de cabeça. Sentiu o cheiro, já sente. Sente cheiro, ele já fica com dor de cabeça. Deus honrou a fé da senhora. Estamos aqui com a dona Rosemary, que bebendo da água dos maiores milagres, qual foi a vitória que a senhora alcançou? A minha mãe, ela apareceu uma enfermidade no rosto dela e passou um mês essa enfermidade, ela chegou aí ao médico e o médico constatou que era uma doença de bactéria, né? Chamada erisipela. Mas aí o médico passou a medicação, tudo ela tomou, mas não estava resolvendo. Então aí foi que eu liguei, ela ligou para mim, a gente conversando, ela me mostrou por videochamada o rosto dela como estava. E aí eu pedi para ela botar a mão no rosto e fiz uma oração por ela naquele dia, naquele domingo, quando eu cheguei em casa. E depois eu fiquei usando a água, tomando e passando no meu nariz como se representasse o nariz dela. E com uma semana, aquilo ali abriu e saiu a secreção e hoje ela está curada. Me dá a foto aí do antes e o depois dela? Que maravilha, hein? O nome disso é milagre, viu, senhor e senhora? Pessoas que dizem assim, o tempo de milagres passou. Tá, mas aí, então o quê? Foi pomada? Isso não é pomada que ela usou não, viu, senhor e senhora? Isso aí foi a fé no Senhor Jesus Cristo. Ele não passou, tá? Deixa eu dizer uma coisa para você. Ele não passou, não. Na cruz, eu sempre falo, né? Não falo sempre, mas esses dias eu tenho falado. A cruz vazia, até afastei aqui para você olhar, aquela cruz vazia ali é o motivo porque você vai vencer, tá? Tá vendo lá? Aquela cruz vazia é o motivo porque ela foi curada, porque Jesus está vivo. Crê que você não vai morrer com essa doença. Crê que essa maldição vai sair de você. Olha só o que diz esse texto. Já não te disse eu? Disse Jesus. Olha só, chamando a atenção de Marta e Maria. Já não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Já não te disse eu? Olha só a expressão. Já não te disse eu? E eu, quantas vezes já repeti isso para você? Prepara a tua garrafa com água, vai ser Dia das Mães, com a Santa Ceia do Senhor. Prepare-se, porque o Espírito Santo vai descer e a sua vida não vai continuar como você está imaginando que será, não. A sua vida vai ser outra, a sua vida vai ser nova, porque é o que Jesus faz. Aí você viu um nariz novo, né? Mas não é só nariz novo, perna nova, não. Jesus dá novo coração. Jesus dá novo espírito. Prepare-se para esse domingo todo especial. Convida a sua mãe
Você ama a sua mãe? É o melhor presente para ela. Senhora, fala para o seu filho, quer me dar um presente? Me leva lá na presença do Senhor Jesus Cristo. Dê mais nomes, Lucas. Temos mais participações, sim, Bispo. João diz aqui, tenho me aprofundado em receber o Espírito Santo. E as reuniões de quarta-feira são muito importantes, principalmente nesse estudo da defesa da fé. Estarei às 19 horas. Ele diz aqui, não perco por nada. A Jéssica, ela diz aqui, sofro com constantes crises de ansiedade, quero alívio para minha alma. Estarei nessa quarta-feira às 19 horas. Faz bem, Jéssica, com toda certeza. É impossível você sair daqui da mesma forma que você chegar. A Kelly diz aqui, decidi viver em novidade de vida. Estarei nessa quarta-feira buscando a Deus às 19 horas. A Virgínia, bispo, ela diz aqui, não tenho tido paz em casa. Estarei indo nesse domingo às 9h30 da manhã. Excelente, Virgínia. A Neide diz aqui, minha filha sofreu um aborto por estar com câncer de mama. Estarei indo nesse domingo às 9h30 da manhã buscar pela saúde dela. Faça isso, Neide. Traga uma garrafa com água para que a gente venha consagrar. O Daniel diz aqui, olha, tenho tido pensamentos constantes de tirar minha própria vida, mas aceito esse desafio de estar nesse domingo às 9h30 da manhã. Ele estará então nesse domingo às 9h30 da manhã. Faça isso, Daniel. E com toda certeza Deus, Ele irá mudar a sua situação. Você que também deseja a nossa ajuda, você pode estar conosco participando nesta quarta-feira, às 19 horas, do estudo da defesa da fé. E também ligar aqui nos números que nós temos à sua disposição. É com o senhor, bispo. Maravilha, Eu tenho muita fé que hoje mesmo o Senhor Jesus vai produzir salvação. Pessoas encontrarão a paz, pessoas receberão o Espírito Santo. Eu creio. Volta, meu amigo. Volta para a fé. E nós vamos falar sobre a defesa da fé e sobre a primeira fé. Agora é momento de oração. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Em o nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui na tua presença, meu Deus, e te pedimos por todas as pessoas que se encontram aflitas, desesperadas, pessoas como era o caso da Suzane, que se encontrava desesperada, vazia, que se encontrava com a sua alma, meu Deus, completamente triste, angustiada. Mas no momento, meu Deus, que ela decidiu estar na tua casa, buscar a tua presença, o teu Espírito entrou dentro dela, fazendo, meu Deus, com que a alma dela, a vida dela, o interior dela fosse transformado. Ó, meu Senhor, o mesmo Senhor que entrou dentro da Suzane, o Senhor venha também entrar agora dentro desta pessoa, curando da enfermidade, libertando da opressão, libertando, meu Deus, da angústia, da opressão, levantando aquele que está caído, fortalecendo o fraco, e que nessa caminhada do Pentecoste, meu Pai, venha perseverar, persistir, para que ele venha ter a mesma experiência que a Suzane teve. Consagre esse copo com água e quando bebermos do mesmo, beberemos do teu poder, da tua virtude e do teu Espírito, em o nome do Senhor Jesus. E eu concordo com o João Luiz, que haja uma grande salvação. Ô meu Pai, não existe caso perdido para o Senhor. Aonde você estiver aí, meu amigo, coloque a mão sobre a nossa. Em o nome de Jesus, seja curado, seja levantado, seja fortalecido. Você que quer a amizade de Deus, faça um voto de estar com Ele hoje, na presença dEle. Peça perdão. No nome de Jesus, o Espírito Santo envolve você. Nós concordamos com tudo que o João pediu e acrescentamos isso. No nome de Jesus, bebamos dessa água. Existe uma promessa de Deus para a alma, para o espírito e para o corpo. O Espírito Santo faz isso.
ele cura o espírito, endireita a alma e dá saúde para o corpo. Vou aguardar você logo mais, 19 horas, tá bom? Grande e forte abraço para todos vocês.